Glória a Deus. Que bom poder estar aqui, para trazer mais uma mensagem de Deus para o nosso coração. Aleluia. Deus é bom e maravilhoso. Então Deus tem uma palavra para você referente ao mês de fevereiro. Glória a Deus. Quantos estavam aqui ontem? Dê um sinal com a sua mão. E quem está vindo hoje aqui? Tem bastante gente nova. Amém. Importante é que você veio e está garantindo aí o ano de 2021. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 24. Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 24 a seguir. Aqueles que acharam, por favor, se coloque de pé em reverência à palavra. Não é por mim, mas é pela palavra e por Deus, amém? Glória a Deus. Se você não trouxe a Bíblia, está aí no telão, você pode acompanhar conosco aí no telão. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 25, versículo 24. Cumprindo os dias para que deste à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro um ruivo, todo vestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaque 70 anos quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, e habitava em tendas. Isaque, que tinha gosto pela caça, amava a Esaú, mas Rebeca amava a Jacó. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Pai, nós concordamos já com a oração do Teu Filho feita neste lugar, ó Deus, e declaramos agora, Senhor, a Tua palavra diante da nossa presença, Senhor. Fala conosco nessa noite. Ministra no mais profundo ser, ó Deus, que nós venhamos trazer a nossa mente cativa, o nosso coração aberto, Senhor, à Tua palavra, Senhor. Ó Deus, repreendemos todo espírito de cansaço, sonolência, desatenção e incredulidade, caia por terra no nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, nessa segunda noite dessa campanha profética, ó Deus, a qual nós declaramos, ó Deus, que não vamos sair daqui da mesma forma que entramos, porque o Senhor é um Deus de renovo, o Senhor é um Deus de crescimento a cada dia em nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem assentarem, permaneça com a sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos decorrer essa história que eu e você já conhecemos, você já ouviu falar da história desses dois irmãos, amém? Mas eu quero trazer aqui com o tema nesta noite, crescendo em família, amém? Crescendo em família. Nós estamos aqui declarando que este ano é um ano de crescimento. E quando nós falamos crescimento, nós pensamos assim, nós vamos crescer muito. Isso, correto, você tem que pensar isso, porque nós temos um Deus que traz crescimento para as nossas vidas a cada dia. Amém? Deus quer que você cresça e cresça muito e encontre o propósito a qual Ele te criou. Então nós entendemos isso, só que o crescimento exige de nós várias coisas. A fé, a perseverança, exige também de nós algo principal, e o que eu quero trazer na palavra desta noite para a minha vida e para a sua vida aqui hoje, que é o crescimento em família. Amém? Porque nós temos que priorizar essa parte. Porque se nós estamos querendo um crescimento em todas as áreas da nossa vida, se nós queremos este crescimento realmente a qual essa campanha está falando, que será nesse ano de 2021, e quando nós falamos crescimento, nós não conseguimos ter a dimensão, nem imaginar do que Deus quer fazer na minha vida e quer fazer na sua vida. Amém? Eu já participei de umas campanhas antes dessa e Deus trouxe um crescimento muito grande na minha vida. Já participei de outras campanhas desta igreja e numa delas veio uma palavra do Senhor, a qual eu me tornaria um pregador da palavra. E olha onde eu parei aqui, estamos aqui pregando a palavra. Então não duvide do crescimento que Deus quer trazer na sua vida. Mas como eu disse, há áreas específicas que precisamos trabalhar. Nós não podemos também ficar de braços cruzados
esperando o crescimento bater na porta e dizer: eu sou o crescimento, Deus me mandou aqui, escolhe as áreas que você quer. Aliás, eu vim aqui para fazer um crescimento em todas as áreas da sua vida. Nós precisamos correr atrás, nós precisamos aplicar principalmente a palavra de Deus na nossa vida. Amém? Tiago lhe disse isso: não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes da palavra. Ontem, quem veio aqui já recebeu uma palavra de crescimento, né? O pastor Rafael trouxe uma palavra de crescimento ontem para nós, e aqui agora também você está recebendo uma palavra de crescimento, e eu quero falar na questão família com você. Quando nós lemos este texto aqui, e nós vemos aqui uma família, a qual eu quero focar aqui nos 4 membros dessa família, que era o pai, a mãe e os 2 irmãos. E nós vemos aqui que esta família aqui, ela era uma família que tinha tudo para ser abençoada. Aliás, ela foi abençoada, mas ela poderia ter sido abençoada de uma forma mais rápida. Mas por quê? Porque faltou algo principal nessa família, e Deus também deixou esta palavra para que nós venhamos aplicar nas nossas vidas. Por quê? Porque quando a família vai bem, parece que tudo vai bem, não é verdade, igreja? Quando o casamento vai bem, o casal vai bem, parece que tudo vai bem, né? Você quer ver a gente sair de casa brigado com a esposa, parece que acabou o dia, né? Você já encontra ali uma dificuldade, você já perde a paciência por pouca coisa. E assim também, quando você tem um problema, às vezes, com o filho, você tem um problema familiar, parece que é muito difícil das coisas se encaixarem. Então, a família é algo fundamental para o crescimento. Amém, igreja? Diga comigo: a família é algo fundamental para o crescimento. E eu quero dizer, se você investir na sua família, você vai ter um crescimento sobrenatural em outras áreas. Amém, igreja? Quando nós investimos na nossa casa, quando nós investimos na nossa família, o crescimento alcança as outras áreas da nossa vida. Então nós temos que entender isso. Essa família aqui era uma família abençoada. Ela vinha de uma promessa poderosa. Por quê? Porque ela vinha da descendência nada mais de que Abraão. Você conhece Abraão, já o pai da fé, o homem que é citado várias vezes na Bíblia, está na galeria dos heróis da fé em Hebreus. Então, um homem que tinha uma promessa que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. E a multiplicação dele seria como a areia do mar, como as estrelas do céu. Isso aqui era a descendência. Abraão era avô desses meninos. Então nós sabemos que havia uma promessa nessa casa muito poderosa. Mas quando nós lemos esse texto aqui, a Bíblia vai dizer que já começou ali algo a acontecer naquela casa. Por quê? Porque havia ali também uma promessa tão grandiosa que você vai ler no versículo de número 22 de Gênesis. Vai dizer que os filhos lutavam no ventre dela. Ainda no ventre da mãe havia uma disputa ali. Por quê? Porque havia uma promessa ali de 2 grandes nações. Por isso que quando nasce primeiro Esaú e depois nasce Jacó, Jacó diz que veio agarrado ao calcanhar de Esaú, falando: deixa eu nascer primeiro, por causa que quem nasce primeiro naquela época tinha uma bênção especial, tinha a bênção da primogenitura e recebia a bênção do pai. Então, como havia uma promessa ali, e Jacó, né, antes, como não tinha nome, estava no ventre, os 2 escutando, né? Hoje nós sabemos que a ciência fala que as crianças escutam, sentem, né, o que a mãe passa e aquilo que escutam de som. Então, talvez ali também eles já estavam ali sendo ministrados por Deus, porque eles sabiam que ali haveria o quê? 2 nações, e um seria grande e o outro seria sujeito a outra nação. Então nós vemos assim que era uma família para ter uma bênção muito poderosa. E como eu disse, rapidamente. Mas o que aconteceu? Aconteceu que no versículo 28 começa a trazer o segredo que nós devemos aplicar na nossa casa. Começa a ter o quê? Uma divisão. E o primeiro ponto que eu quero falar com você nessa noite é que se nós queremos um crescimento na nossa vida sobrenatural, a nossa casa não pode estar dividida. Jamais pode estar dividida. Nós temos que falar a mesma língua, nós temos que realmente ter o mesmo objetivo, principalmente servir o mesmo Deus. Amém? Nós vemos no versículo de número 28 que já havia uma divisão entre eles. O versículo de número 28, no fim, ele vai dizer o seguinte: Isaque, que tinha gosto pela caça, amava mais a Esaú. E Rebeca amava mais a Jacó. Já havia uma divisão ali que trazia o quê? Trazia contendas.
né? Trazia às vezes ciúmes, né? Trazia às vezes discordância, e assim por diante. Como que eu quero aplicar isso na nossa vida nos dias de hoje? Porque a nossa casa, muitas vezes, o marido quer ir para um lado, a mulher quer ir para o outro, né? Às vezes a mulher, ela vem na igreja e o marido vai para outro lugar, e vice-versa. Às vezes o marido vem na igreja e a mulher vai para outro lugar, sendo que nós precisamos ter um só objetivo, um só foco, um só Deus. Nós não podemos ter divisão. Tudo que há divisão gera confusão, gera contenda. Se você tem divisão na sua casa com os seus filhos, então esta palavra vem para que você venha organizar. Talvez você venha fazer uma reunião, talvez Deus venha te guiar pelo Espírito Santo, mas você precisa sentar com todos da sua família, aqueles que estão debaixo da sua autoridade, e falar: para que nós venhamos crescer, nós precisamos andar juntos, nós precisamos andar numa mesma visão, nós precisamos andar sem divisão, amém? Eu quero dizer aqui em Levítico capítulo de número 19, versículo de número 19, a Bíblia vai dizer: guarde os meus estatutos. Está aí no telão. Não permita que os seus animais se juntem com os de outra espécie diversa. Não plante semente de duas espécies em seu campo, nem use roupa de dois tipos diferentes de tecido. Deuteronômio também, versículo de número 22, 9, vai dizer: não plante dois tipos de semente na sua vinda. Se fizerem isso, tanto a semente que plantaram como o fruto da vida serão contaminados. Então a Bíblia ela deixa muito claro. E em Mateus ainda capítulo 12, versículo de número 25, vai dizer na NVT: Jesus conhecia os pensamentos dele e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade, uma família dividida contra si mesma se desextinguirá. Então, nós vemos o seguinte: a própria Bíblia está falando o quê? Se haver divisão, né, em qualquer coisa. O que eu entendo aqui, desde lá do livro de Levítico, Deuteronômios e até o Novo Testamento de Mateus, toda vez que tem divisão, é perca. Toda vez que tem divisão, não vai ter crescimento. Vai o quê? Atrofiar o crescimento, principalmente o da família. Aqui está dizendo ainda algo muito maior. Está falando todo o reino, mesmo que seja um reino dividido, ele vai ter ruína. Uma família dividida vai causar o quê? Ruína, né? Uma cidade, até a cidade que for dividida, né, ela não vai sobreviver, ela vai ser destruída. Então nós vemos assim que é importante. Se eu quero crescimento para mim, se você quer o crescimento sobrenatural sobre a sua casa, sobre a sua família, é o momento de trazer o quê? Em união. É o momento de se posicionar, você que é o líder, você que é o cabeça da sua casa, chamar, se posicionar e falar assim: olha, nós precisamos andar o quê? Numa mesma visão. Nós precisamos andar unidos. Nós precisamos servir um mesmo Deus. Nós precisamos ter os mesmos objetivos. E é assim que conquistamos. Por quê? Porque quando nós somos unidos, nós somos mais fortes. E assim também a igreja do Senhor. Por isso, esse ano que está entrando, e nós estamos falando de crescimento, nós precisamos de quem também? A igreja do Senhor. A igreja não anda sozinha, amém? Ela é um corpo, tem Jesus como cabeça, mas ela tem vários membros. Você faz parte do corpo de Cristo. Talvez você é o pé, talvez você é a mão, talvez você é o olho. Então nós não andamos sozinhos. Então também eu convido a igreja para esse crescimento. Nós precisamos de vocês para andar juntos, amém? Andar na mesma visão. Se o nosso pastor, Deus deu essa visão para ele, esse tema de crescimento, é porque nós vamos crescer, amém? Como igreja, você vai crescer nas suas áreas pessoais, mas também você vai crescer com a sua família, amém? Desde que nós não venhamos o quê? Ser divididos. Nós não podemos falar línguas diferentes, você tem que falar a mesma língua. Nós servimos o mesmo Deus. Então, chefe de família, né, sacerdote da casa, que essa palavra entre no seu coração. Eu não estou falando para você não, estou falando para mim também, né, para aplicar na minha casa. Também tenho adolescente, também tenho os filhos, e é difícil nesse tempo. Então nós precisamos entender o seguinte: precisamos estar unidos. A própria Bíblia diz aqui que toda vez que há uma divisão, toda vez que há uma separação, causa problemas e pode causar ruínas. Então nós temos que entender isso. Inclusive com o casal.
O casal é a coluna principal da família. Não adianta o homem querer ir para um lado, não adianta a mulher querer ir para o outro. A mulher fala sim, o homem fala não. Isso na educação dos filhos, um fala pode, o outro fala não pode, dá um nó na cabeça da criança, E assim por diante. E isso envolve tudo, nós temos que andar com o mesmo projeto. Nós vemos hoje muitas brigas no meio da família por causa de divisão de quê? De finanças. Um tem uma conta separada, o outro tem, ninguém projeta. Aí um fala que está escondendo dinheiro, o outro fala que está gastando dinheiro com outras coisas. E assim começa a confusão. Por quê? Porque é a divisão. Amém? Então nós temos que trazer o quê? União. Amém, igreja? Então traga união para a sua casa. Quando isso acontece, nós crescemos. Quando isso não acontece, o processo começa a ficar lento. Foi o que aconteceu nesta casa. Por amar mais um e o outro, e pelo não haver um tanto de diálogo nesta casa, de ensinamento, houve o quê? Uma divisão realmente. Era para ser duas nações poderosas, mas de uma forma mais rápida. E nós vemos aqui que o processo demorou. Por quê? Porque tinha que trazer o quê? Uma união ali. Tá certo que às vezes você escuta falar assim, o pai ama mais você, o pai ama mais o mais velho, a mãe ama mais nova. Na verdade não tem isso, o coração de pai é um só, mas às vezes o cuidado com a mais nova ou o cuidado com a mais velha requer um pouco mais de carinho, requer mais de atenção. E às vezes você escuta do seu filho, gosta mais daquela lá, gosta mais daquele dali, mas não é assim, amém? Nós sabemos que o coração de pai é sempre um coração de mãe, sempre um coração de ensinamento. Então entenda você também, filho, E eu estou falando aqui também para filhos, Então você tem que ser obediente ao seu pai. Você tem que ser obediente à liderança que está à sua casa. Por quê? Porque tem muito filho que quer rachar. Além de querer rachar a família, quer rachar o casamento, quer rachar tudo. Então, você tem uma autoridade sobre você, é o seu pai e sua mãe. Se você quer ser abençoado, se você quer ser o crescimento, seja obediente aos seus pais e à sua mãe, que você vai crescer junto com eles. Então o crescimento, quando eu estou falando de família aqui, envolve tudo. Desde o pequenininho lá até o mais idoso na família, nós temos que andar unidos. Amém, igreja? Você quer crescimento, sim ou não? Sim. Então vamos trazer a união na igreja do Senhor, na sua casa, se posicione para que não haja contenda. Então nós vemos assim que, só decorrendo a história, você já conhece, a história desses dois aqui, por causa da divisão, por causa desta promessa que havia, Jacó, ele começa a enganar o irmão dele. Aliás, o nome Jacó já diz o seguinte, enganador, usurpador. É muito difícil quando nós declaramos palavras como essa. Imagina você, num lugar de Jacó, ser chamado desde pequenininho até grande, chamado de enganador, usurpador. Então, muitas vezes vem palavras contrárias. Muitas vezes nós também, como líderes, como chefes da casa, falamos palavras contrárias para os nossos filhos. Às vezes a pessoa fala assim, você é um burro, você é um incompetente, você nunca vai ser nada. É muito difícil, nós não devemos usar essas palavras, por quê? Porque gera divisão, gera o quê? Uma incredulidade no coração dos nossos filhos, sendo que eles são o quê? A nossa geração, Eles são o espelho nosso. Então cuidado quando você fala algo para o seu filho, cuidado quando você profetiza algo sobre a vida do seu filho, De tantas vezes escutar aquilo, a pessoa acaba se tornando aquilo ali. Tem estudos sobre isso. Então, declare palavras de bênção, declare palavras de autoridade sobre a vida dos teus filhos. E assim também os filhos. Às vezes você vê o filho falando tanta barbaridade para o pai. Jacó, ele conviveu com isso. Ele conviveu sendo chamado de enganador, usurpador. E por causa desta divisão, Jacó, ele continua exercendo essa função do nome dele, porque se você ler no capítulo de número ainda 25, você vai ler a partir do versículo de número 31, diz o seguinte, disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú, estou a ponto de morrer, logo para que servirá o meu direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura primeiro. E ele jurou e vendeu o direito da primogenitura a Jacó. Então nós vemos assim que essa passagem aqui, Esaú chega do campo com fome.
E por não haver um conhecimento, um ensinamento ali, era algo muito precioso você ser o filho primogênito, você que ia receber as bênçãos. E diz a palavra aqui que Jacó, ele oferece um prato de lentilha para Esaú, e Esaú fala de uma forma bem leviana, falando assim: olha, do que me basta a minha primogenitura, se eu estou com fome, se eu vou morrer de fome, daqui, eu juro então, está vendido. Eu troco a minha primogenitura, algo que era poderoso, por um prato de lentilha. Então, quero dizer, muitas vezes, quando nós liberamos palavras, quando você libera uma palavra, às vezes, para o seu esposo, para a sua esposa, como para o seu filho, e aquilo ali vai se tornando uma mentira, e aquilo ali vai minando, vai trazendo divisão, vai chegar ao ponto de nós vendermos o nosso crescimento, o crescimento da sua casa, o crescimento da sua vida, a troco de um prato de lentilha. E é assim que às vezes tem acontecido. Não precisa de muita coisa, é uma palavra às vezes que a criança vê, escuta, às vezes é uma palavra que é direcionada, às vezes é uma palavra do esposo para a esposa, e aquilo ali se torna uma coisa que mina uma promessa de Deus, um propósito de Deus na nossa vida. Então entenda, não venda a sua bênção por nada, não venda o crescimento por nada, traga a sua família sempre unida. Ainda mais dentro dessa casa aqui havia essa discórdia, havia essa divisão. Em outras palavras, estava um irmão roubando outro irmão, na própria casa, sendo que a bênção era de todos, sendo que a bênção já vinha lá do avô, vinha lá de Abraão. Eu quero dizer para você, a bênção já está sobre a sua vida, amém? Amém? Nós também somos abençoados, nós somos descendência de Abraão. Mas eu quero dizer para você, você é muito mais ainda abençoado em Cristo Jesus, amém? Porque Ele morreu na cruz por mim e por você. E a palavra diz que se eu crer e entregar a minha vida a Ele, me deu o poder de ser filhos de Deus. Você é filho e filha de Deus, amém? O teu pai é Deus, o Criador, o dono de todas as coisas. Né? Aqui nessa época eles tinham que trabalhar, tinham que fazer. Eu quero dizer assim de uma forma bem simples e engraçada para você: a nossa poupança já está recheada, amém? É como se já tivesse depositado. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você recebe já o sobrenome Filho de Deus. E é como se a tua poupança recheasse lá, cheio de zero. Você já tem direito à proteção como filho, você já tem direito às promessas como filho, você já tem direito à vida eterna como filhos, amém? Então já está tudo à nossa disposição. Nós também temos uma família abençoada, amém? Deus te deu uma família abençoada, Deus me deu uma família abençoada, amém? Então nós precisamos investir. Nós não podemos deixar Satanás entrar com a divisão na nossa família. Não podemos deixar ele entrar com palavras que vêm roubar a esperança, vêm roubar a fé, vêm roubar o crescimento nesse ano de 2021, amém? A tua família abençoada, a minha família abençoada, amém? Porque nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Então eu quero dizer para você, nós estamos na mesma condição, nós estamos dentro de uma bênção que eu não consigo nem imaginar. Quando você olha a grandeza do reino de Deus, quando você olha o poder deste Deus, nós não conseguimos imaginar aonde Deus quer levar o nosso crescimento, amém? Aonde Deus quer levar o crescimento da sua família, você não consegue imaginar. Talvez da sua família vai sair grandes levitas que vão conduzir aqui o louvor. Talvez da tua família vai sair pregador que vai impactar não somente essa cidade, mas vai impactar a nação, amém? Da tua família vai sair pessoas que vão ocupar posições sociais para mudar leis e regras, amém? Vai sair da onde? Vai sair do meio do povo de Deus. Não vai sair do meio do povo do ímpio, vai sair do meio do povo de Deus. Porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, amém? Deus tem prazer de trazer crescimento para as nossas famílias. Ele tem prazer nisso. Mas o problema é que muitas vezes nós não conseguimos organizar a nossa casa, organizar a nossa família para receber aquilo que Deus tem para nós. Então nós precisamos organizar, nós temos que acabar com a divisão, temos que acabar com as conversas mentirosas, com as palavras contrárias e focar em quem? Focar em Deus, focar em Jesus, focar no propósito que essa igreja caminhar junto. Eu tenho certeza absoluta que a sua casa vai ser abençoada, amém? Então, Jacó, ele já rouba a primogenitura do seu irmão. E não é só isso. Quando nós lemos um pouquinho à frente,
no capítulo de número 26, o versículo de número 27, versículo 5, vai dizer: ora, Rebeca, escutando quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar e trazer a caça. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me uma caça, me faz um guisado gostoso, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. O que acontece aqui? Rebeca escutou a conversa e tramou junto com Jacó. Para quê? Para Jacó se passar por Esaú e receber a bênção do pai. O direito era dele. Tudo bem que você vai falar assim, mas ele vendeu o direito. Mas era o pai que declarava, a autoridade era o pai. E ele falou: não, eu vou transferir para você a bênção. Mas o que acontece mais uma vez nessa casa? Uma casa dividida, uma casa conturbada. A mãe e o filho tramam contra o irmão e contra o pai. Então, nós vemos assim que o processo, ele continua o quê? Empacado. O crescimento dessa casa continua o quê? Crescendo em vez para cima, para baixo. Então, nós vemos o seguinte, por isso nós precisamos organizar a nossa casa. Por quê? Porque Deus vai trazer o crescimento, Ele vai trazer de uma forma, se é o ano de 2021, é 12 meses passa rápido, amém, igreja? É rapidinho passa. Então, nós precisamos estar organizados para receber o tudo do Senhor, para não deixar nada para trás. Então, começar pela nossa casa. Vamos organizar a nossa casa, porque Deus quer derramar bênção sobre ela. Nós não podemos ter uma casa como estava esta casa, né? Uma casa que estavam tramando. E diz o seguinte, que Jacó se vestiu com o pelo, porque Esaú era peludo, né? Arrumou lá uma pele de animal, colocou, preparou o guisado gostoso, né, da caça e levou o seu pai. O seu pai falou o seguinte para ele assim: olha, vem cá, deixa eu te tocar. Estava meio desconfiado, né? Tocou, viu lá que ele estava com a pele de animal, peludo, sentiu um cheiro. Mas ele falou assim: mas a voz não é de Esaú, a voz é de Jacó. Mas mesmo assim ele declarou a bênção sobre Jacó. E aconteceu que Jacó, ele recebeu ali do seu pai a bênção por enganar o seu pai, por enganar o seu irmão. E às vezes, quando nós olhamos esse texto aqui, né, nós percebemos a situação que estava esta casa, que era uma casa que tinha promessas já de Abraão. Mas o pior ainda não estava acontecendo, porque diz a palavra, né, que no versículo de número 29, agora 41, desculpa, 27 ainda, 41, Esaú passou a odiar Jacó, por causa da bênção com que o seu pai tinha abençoado, e disse consigo: os dias de luto por meu pai estão próximos, então matarei a Jacó, meu irmão. Você está entendendo a situação? O diabo, ele não brinca. Muitas vezes nós começamos a dar brecha na nossa família, começamos a abrir situações, começamos a trazer pratos de lentilha, vender a nossa bênção, né? A nossa primogenitura por coisas do mundo, por prazeres que vão passar, sendo que Deus tem coisa eterna. E aí você começa a trazer coisas do mundo para dentro da sua casa, e aí, quando você menos espera, está minado o crescimento. Em vez de ter crescimento, vai ter o quê? Destruição. Vai ter destruição. Chegou ao ponto agora de um irmão dizer que vai matar o outro irmão. Era só passar os dias de luto do pai, era só o pai falecer ali, ele ia caçar o seu irmão, que não era difícil, que ele já era caçador. Então, irmãos, nós precisamos organizar. Você quer o crescimento na sua casa? Vamos organizar a nossa família, amém? Vamos organizar a nossa casa, vamos trazer Deus para dentro da nossa casa, vamos colocar situações para que nós possamos crescer no Senhor. Então que essa palavra ela continue falando no seu coração, que ela venha realmente fazer eu e você entender, porque essa palavra fala primeiro comigo, com a minha casa, para falar com vocês também. Então para quê? Porque nós não vamos a lugar nenhum se nós estivermos destruturados, se a nossa casa não estiver firmada na rocha, se a nossa casa não estiver realmente focada. Então é um momento, mas muitas vezes nós deixamos passar, a situação vai piorando. Começou lá no coisa, lá vendendo por um prato de lentilha. Agora teve um engano, outra mentira. E agora, juramento de morte. Então, o inimigo não brinca. Nós temos que entrar com a provisão. Talvez você vai sair daqui e não vai fazer nada.
Mas a minha vontade e a vontade de Deus, porque Ele trouxe a mensagem, é de você chegar na sua casa e falar: vamos estabelecer parâmetros aqui nessa casa. Vamos fazer algo para Deus. Vamos se organizar. Vamos realmente se unir. Nós somos uma família. Então, tomara que Deus te dê graça. E eu tenho certeza que essa mensagem veio para Deus te dar graça para você também ter a autoridade de fazer isso. Amém, igreja? Ter autoridade para mudar, para realmente organizar a nossa casa. Então diz a palavra aqui que a condição estava muito terrível. Por quê? Porque um irmão jurou outro irmão de morte. Mas Deus, Ele é um Deus que trabalha. Amém, igreja? Então, talvez a tua casa, ela está passando por uma dificuldade. Talvez você está falando assim: a minha casa está dividida, pastor. A minha casa está dividida em palavras. A minha casa está dividida em atitudes. A minha casa está dividida espiritualmente também, porque um serve, o outro não serve, o outro quer, o outro não quer. Estão divididas, às vezes, emocionalmente. Mas eu quero dizer para você, nós temos um Deus que restitui, amém? Não importa a condição que está a sua casa, se você declarar hoje que a sua casa realmente serve ao Senhor, se você tomar uma atitude de querer mudar a sua casa, Deus, Ele vai sair daqui com você e vai com você mudar a situação do seu lar, amém, igreja? Amém? Então nós temos que entender isso, o nosso Deus está disposto a trazer um crescimento sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Então nós temos que entender isso. Então Deus, Ele começa a trabalhar. Jacó, quando ele ameaça o seu irmão, a mãe dele fala o seguinte: agora o negócio ficou feio, você pega as suas coisas e vai embora. E ele pega as coisas e vai para uma cidade aonde estava Labão, o seu tio. E ali ele começa a trabalhar, e Deus começa a abençoar a vida de Jacó. Deus começa a abençoar a vida de Jacó ali naquele lugar. Então nós entendemos assim que Deus é um Deus que, mesmo em meio às dificuldades, quando há uma promessa sobre a nossa vida, quando há um chamado, um propósito de Deus na nossa casa, Ele vai fazer de tudo para cumprir. Então, independente da situação, Deus sempre vai dar uma saída, amém? Deus sempre vai mostrar algo. Talvez você está vindo nesses cultos aqui e Deus vai te mostrar uma saída, Deus vai te mostrar uma direção, Deus vai começar a trabalhar na sua casa. Nessa situação aqui era uma situação difícil, mas Deus trabalhou. Jacó, ele sai e vai à casa de Labão. Agora capítulo de número 28 comigo, por favor. Capítulo de número 28. Versículo de número 7 vai dizer: e Jacó, obedecendo o seu pai e a sua mãe, foi para Padã-Arã, que é onde estava Labão. E aí no versículo de número 29, versículo de número 18, vai dizer o seguinte: Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha. Mas moça, respondeu Labão: melhor que eu a dê a ti do que a outro, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por amor a Raquel, mas estes lhe pareceram como porco-dias, porque amava muito ela. Nós vemos assim que Jacó, ele continuou a caminhada. Você continuou a caminhada. Quantas lutas e dificuldades você já passou? Amém? Quantas dificuldades nós já enfrentamos na nossa família? Mas você chegou até o dia de hoje aqui, amém? E Deus está falando o seguinte: hoje é dia de mudar a sua história, hoje é dia de mudar a tua vida conjugal, hoje é dia de mudar a vida dos teus filhos, amém? Hoje é dia de mudar a sua vida, a sua família na área espiritual, hoje é dia de trazer um renovo. Então nós não podemos parar. Jacó, ele não parou, tá certo? Você vai falar assim: mas ele fugiu, mas ele continuou a caminhada. Ele continuou acreditando que Deus poderia fazer algo. Por quê? Porque tem uma promessa, Deus nunca vai nos parar, amém? Deus nunca parou você. Às vezes você fala assim: tô frio, tô morno, tô com a incredulidade no coração. Isso aí está falando assim: eu tô, porque Deus nunca teve isso, amém? Então nós precisamos caminhar, nós precisamos romper, nós precisamos resolver as situações. Você não pode colocar um pano quente, o pano quente daqui a pouco ele esfria.
né? Você não pode ficar toda hora colocando pano quente, você tem que trazer a solução, você tem que trazer a cura. Não adianta você querer ficar colocando pano quente na sua família. Não adianta você querer colocar pano quente na vida do seu esposo. Não adianta você colocar pano quente na vida da sua esposa. Não adianta você colocar pano quente na cabeça dos teus filhos. Você tem que trazer a cura. Você tem que trazer a direção. Você tem que trazer o ensinamento. Você tem que trazer Deus para dentro da casa. E aí vai dar certo. Amém? Então Jacó, ele continua a caminhada dele. Diz que ele trabalha 7 anos por Raquel. E se você depois pode estar lendo devido ao nosso tempo, ele trabalha 7 anos. E na hora que ele vai receber Raquel, Labão, esperto, manda outra filha dele, Lia. E diz que ela era meio desprovida de beleza, né? Jacó falou assim, trabalhei por Raquel. Mas na hora lá fizeram um banquete, apagou as luzes, Labão colocou Lia. E Jacó deitou-se com Lia, e no outro dia cedo ele percebeu, eu fico pensando, né, olhar e não é a bendita da Raquel, né, é a Lia, meia desprovida, né, a Bíblia fala que ela tinha um olho meio afastado. Aí ele falou, mas o que você me fez? Você me enganou. Aí eu fico pensando assim, um enganando o outro, que ele era um enganador também, né, ele tinha enganado o pessoal lá. Então toma cuidado também, porque quando você semeia o engano, você colhe o engano. Amém? A Bíblia deixa clara sobre a lei da semeadura, né? Se acreditar, a Bíblia fala assim, quem semeia vento colhe tempestade, né? E é assim por diante. Então ele não tinha que reclamar. Ele era um enganador. Ele enganou da própria casa. Ele enganou da própria família. E agora estava acontecendo a mesma coisa. Ele falou, mas Labão, peraí, eu trabalhei 7 anos por essa mulher. Você me deu a Lia? E Labão simplesmente falou para ele, o negócio aqui é o seguinte, aqui tem que casar com a filha mais velha primeiro, depois com a mais nova. Mas tudo bem, você trabalha mais 7 anos aí, e eu vou te dar ela, você recebe ela agora já, e fica 7 anos trabalhando para mim. Eu fico pensando, né, devia ser muito bonita essa Rebeca, né, porque 14 anos o cara trabalhando de graça, né, apesar que os 7 anos ele já começou, ele fez um acordo com Labão, e começou a receber a renda ali, foi aonde Deus abençoou ele ali, e Jacó ele percebeu a mão de Deus, e também porque ele tinha recebido, querendo ou não, ele tinha recebido a transferência da unção do seu pai sobre a vida dele. Então, eu quero dizer para você, olha só a caminhada que está dando esta família para até eu chegar onde nós queremos. Poderia ter resolvido antes. Muitas vezes nós estamos andando em círculo com a nossa família, nós estamos andando em círculo na igreja, porque não se posicionamos, porque não entendemos o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Por isso você veio aqui nessa campanha hoje, porque Deus está falando assim, eu quero trazer um crescimento na sua casa, mas para trazer um crescimento, você precisa se organizar, você precisa organizar a sua família. Então, senão vai ficar andando em círculos, em círculos, em círculos sempre, e o propósito de Deus não vai cumprir na nossa vida. E Jacó, ele sai dali da casa de Labão, com o seu gado já, Deus abençoando, havia uma bênção sobre a vida dele, e ele chega até o capítulo de número 32, e eu quero decorrer com você, aonde faltava algo na vida de Jacó. Mesmo agora ele tendo já esposa, mesmo agora ele já tendo filhos, mesmo ele já tendo poder agora aquisitivo, mas lhe faltava algo. E eu pergunto para você, às vezes você não sente algo? Às vezes você não sente falta de algo? Parece que Deus quer fazer algo a mais na sua casa. Eu sempre tenho essa percepção, talvez você está dentro comigo nessa mensagem. Talvez você está pensando assim, eu sinto que Deus quer fazer algo na minha casa. Deus quer fazer algo na vida dos meus filhos. Deus quer fazer algo comigo. E às vezes nós ficamos presos por não se posicionar, por não realmente organizar a nossa casa, mas você está sentindo assim, e o Espírito Santo tem falado direto assim, eu quero trazer crescimento, eu quero fazer um renovo, eu quero realmente que o propósito se cumpra por completo, e a gente fica sentindo assim, parece que a qualquer momento Deus vai trazer algo na nós, vai fazer uma reviravolta, e é dessa forma, porque Deus ele está todos os dias querendo fazer na nossa vida, amém, igreja? Mas nós não precisamos dar essa volta toda. Nós podemos se render hoje diante do Senhor. Nós podemos ter um compromisso com Deus.
levar a nossa família a ter um compromisso com Deus, com a igreja, com a presença dEle, para que nós não venhamos dar volta, mas para que nós venhamos nesse ano de 2021, encerrar o ano dizendo: a minha casa cresceu, a minha família cresceu, os membros da minha família cresceu, eu cresci no Senhor. Amém? Glória a Deus. E Jacó, ele chega agora aqui no capítulo de número 32, dizendo o seguinte, ele fala assim: Jacó enviou mensageiros diante de Esaú, de Esaú, seu irmão, capítulo 32, versículo 3, desculpa. Jacó enviou mensageiros adiante de Esaú, seu irmão, à terra de Senir, território de Edom. Ordenou-lhe dizendo assim: dizeis ao meu senhor Esaú, assim diz teu servo Jacó, como peregrino morei com Labão e estive lá até agora. Aqui, se você entender, Jacó ele estava o quê? Trazendo um arrependimento no coração dele. Jacó estava mudando de atitude, ele queria fazer as pazes com o seu irmão. E é nesse ponto que eu quero falar com você mais uma vez, porque você sabe o que mais destrói hoje as pessoas e a família? É a falta de perdão. A falta de perdão, ela corrói, a palavra diz que ela resseca os ossos. A falta de perdão, ela traz sofrimento. A falta de perdão, ela traz destruição. Você não consegue crescer porque você sempre está amarrado em alguém. A falta de perdão deixa você amarrado naquela pessoa. Eu não perdoo meu esposo porque ele fez isso comigo. Eu não perdoo a minha esposa porque ela fez isso comigo. Eu não perdoo meu pai. Eu não perdoo a minha mãe porque um dia falaram isso, um dia fizeram isso. Eu não perdoo o meu avô. E isso vai tudo. Talvez você está com um sentimento de ira até dentro do seu coração por essa pessoa, você está amarrado, e quando você está amarrado nessa pessoa, você não cresce, você não consegue, a semente não consegue sair para fora da terra, o broto não consegue sair, porque tem alguma coisa amarrado, sempre tem algo amarrado, e o diabo adora esse sentimento da falta de perdão, porque ele prende os sentimentos. Aí a pessoa fala assim: eu não, quem tem que vir lá é ela, ou ele tem que vir pedir perdão para mim, eu não vou lá não fui eu que fiz. Eu só falei um negocinho, ela que se doeu, ele que se doeu lá, então fica por lá. E você esquece que você fica amarrado. Jacó poderia seguir a vida dele, muito bem. Jacó poderia continuar, ele tinha posses, ele já tinha mulher, tinha filhos, mas algo incomodava ele. Ele entendeu que precisava do Senhor. Ele entendeu que precisava realmente resolver essa situação. A falta de perdão, ela mina completamente uma família. A falta de perdão mina completamente a minha vida e a sua vida. E a pergunta é bem clara: quem que você ainda não perdoou? Quem que você ainda leva alguma mágoa no coração dessa pessoa? Às vezes é do seu patrão, às vezes é até de um amigo. Não importa. O diabo ele usa a raiz de amargura no nosso coração para prender o crescimento. É difícil. Jacó aqui também é difícil. O cara foi ameaçado de morte, roubou a bênção que era para o irmão, saiu corrido, em outras palavras, e agora voltar lá para pedir perdão? E é dessa forma. Às vezes o diabo vai falar: não, mas para que você vai lá pedir perdão? Você vai escutar mais, né? O diabo fala assim: ainda vai capaz de dar um tapa na sua cara ainda. Mas a nossa função é pedir perdão, é realmente resolver as situações. Nós somos pacificadores. Mateus no capítulo 18, versículo 21 e 22, esse texto você conhece. Então Pedro se aproximou-se de Jesus e perguntou, às vezes está igual nós, né? Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te digo a você até 7, mas 70 vezes 7. 490 vezes. Você tem que liberar perdão, né? Na explicação de Jesus, enfim, nessa palavra está falando o seguinte: eu tenho que perdoar a todo momento, eu tenho que perdoar sempre. Por quê? Porque você recebeu perdão, amém? Você recebeu perdão. E por que você não pode perdoar os outros? Nós somos o quê? Imitadores de Cristo.
Se eu sou imitador de Cristo, que nos perdoa, porque eu não posso perdoar o meu próximo? Porque eu não posso perdoar alguém que é da minha família? Como que nós não perdoamos a mãe? Como que nós não perdoamos o pai? Como nós não perdoamos o cunhado? Né? E assim por diante, irmãos. Pedro ele colocou 7 vezes. Jesus falou, não é assim não, Pedro. O coração é bem maior, 70 vezes 7. E um texto muito forte de Mateus, capítulo 6, 14 e 15, diz: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o meu Pai também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o meu Pai não perdoará a vocês. Então, a situação agora nós ficamos num checkmate, porque se eu não perdoar, o meu Pai também não me perdoa. Então nós temos que tomar atitude. A palavra ela vem para nos curar. A palavra ela vem para nos confrontar. Talvez você está pensando nessa pessoa agora. Talvez o Espírito Santo está trazendo no seu coração algo que ficou pendente. Talvez você falou, não é nada não. Mas talvez a pessoa que está lá, ela está sentindo. Talvez a pessoa que está lá está sofrendo. Está esperando que você volte lá para pelo menos chegar e falar uma palavra para trazer o quê? Reconciliação na vida dos dois, porque você está amarrado com essa pessoa, você está preso nessa pessoa, então você não vai conseguir crescer nesse ano preso se não liberar perdão. Então o perdão é algo essencial numa família, é algo essencial na vida do casal, é algo essencial na vida dos pais com os filhos. O perdão é algo maravilhoso, amém? Então, esta palavra vem para nos falar sobre isso daqui. Procure essa pessoa. Procure se é na sua casa, procure resolver a situação para que você venha crescer em nome de Jesus. Amém? Então Jacó, ele manda os mensageiros. Só que aí vem uma mensagem de lá no capítulo de número 32, versículo 6, dizendo: os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até o teu irmão Esaú, e ele também vem te encontrar. Mas com ele vem 400 homens. Jacó deve ter pensado o seguinte, falando assim, vixe, agora ficou feio, agora vai me matar. Vai trazer 400 homens, vai vir com um exército para cima de mim. Mas Jacó, ele não arredou, ele queria a restauração na família, ele queria a restauração com o seu irmão, ele queria levar uma vida, continuar um crescimento. E eu quero dizer para você, o que te impede, às vezes, de liberar o perdão, às vezes de trazer a restauração para a sua casa? Era difícil, não é fácil, mas Jacó ele se posiciona lá, e ele temeu muito, mas ele tomou a atitude. E ele diz no capítulo de número 22, agora do capítulo 32, ele toma uma atitude, e ele mandou presente para o irmão, e tudo isso, mas no capítulo 32, no versículo 22 vai dizer: naquela mesma noite Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os 11 filhos, e passou o vale de Jaboque. Tomou e os fez passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até o romper do dia. 25. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a articulação da coxa, e se deslocou a articulação da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompe o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixareis ir se não me abençoar. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Amém? Deus te trouxe hoje aqui também a um encontro. Jacó, ele buscou a presença do Senhor, ele buscou em mudar a história, não somente a dele, que tinha um nome de enganador, que tinha um nome de usurpador, que tinha uma história, na verdade, manchada, mas ele decidiu também mudar a história de toda a família, através da atitude dele de pedir perdão para o irmão dele. Mas ele primeiramente se colocou na presença de Deus, e Deus veio à presença dele. Diz a palavra aqui que ele lutou, com alguma tradução vai dizer o anjo.
E ele lutou realmente, ele diz aqui, tive face a face com Deus. E naquele momento, Deus abençoa Jacó, dizendo, não te chamarás mais enganador, usurpador, mas agora se chamará Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Deus muda a história de Jacó, amém? Deus te trouxe hoje aqui para mudar a sua história, amém? Deus te trouxe aqui para mudar a história da sua casa. E não só isso, quando você coloca Deus no meio da sua família, da sua vida, deixa que Ele faz, deixa que a situação Ele resolve, deixa que o problema Ele resolve, deixa que Ele organize. Você precisa se posicionar, nós precisamos trazer a presença de Deus para as nossas vidas. E quando Ele faz isso, no capítulo de número 33, está o final do desfecho, aonde vem a restituição desta família. Ele diz o seguinte, no capítulo 33, versículo de número 3, e ele mesmo passou diante deles e se inclinou em terra 7 vezes. Isso daqui já era Israel, Jacó, caminhando em encontro ao seu irmão, num ato de humildade, ele caminhava e agachava, ele caminhava e agachava. Diz a palavra aqui que 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. E é o momento chave agora. O irmão poderia fazer alguma coisa, poderia dar um tiro nele, né? Podia matar ele, porque jurou de morte. Mas o versículo de número 4 vai dizer o que o poder de Deus fez. Então Esaú correu ao encontro e abraçou, lançou-se ao seu pescoço dele e o beijou, e eles dois choraram. Deus é um Deus que traz restituição, amém? Deus é um Deus que resolve a situação. Deus é um Deus que entra com provisão na minha casa e na sua casa, em o nome de Jesus, amém? Se você veio buscar hoje Ele aqui, Ele veio dizer para você o seguinte, tem crescimento para a sua família, amém? Tem crescimento para a sua casa, amém? Ele vai alcançar não somente você, mas Ele vai alcançar todos da sua casa. Não importa a situação que está acontecendo, não importa o problema que está acontecendo, se posiciona. Se você precisa pedir perdão, perdoa, né? Se Deus perdoou os nossos pecados e nós queremos ser parecidos com Deus, por que não há motivo de perdoar o nosso próximo? Por que não há motivo de perdoar aqueles que nós amamos, aqueles que fazem parte da nossa família? Então, se posicione. Nós precisamos curar essas áreas, nós precisamos trazer realmente vínculos fortes para que nós possamos ser abençoados, amém? Deus quer fazer a mesma forma, não precisa você dar esta volta. Deus está falando hoje assim, não precisa você ficar rodando o ano de 2021, não. Se posiciona agora, nessa campanha, hoje, fevereiro, a palavra para a sua família, chega lá, se posiciona na sua casa, se posiciona na sua família, e Deus vai trazer milagres e prodígios, amém? Se você precisa liberar o perdão, não fique amarrado com ninguém, não fique amarrado, preso, não deixe a sua semente ficar presa. Deus quer que ela brote, que ela cresça, que ela floresça e que ela dê grandes frutos, amém? Então, libere o perdão, você vai ver que vai mudar, porque quando nós perdoamos, Deus, Ele recebe no céu e faz maravilhas em nossa vida. Não fique amarrado com ninguém. Pode ser até um amigo, como eu disse. Pode ser o seu patrão. Pode ser, como diz, alguém da sua família. Tem gente que às vezes não conversa com o pai. Talvez você que está me escutando pela internet, você está meses sem conversar com o pai. Anos sem conversar com o pai. Anos sem conversar com a mãe. Com o cunhado, com a irmã. Irmãos que são de sangue, brigados, não libera perdão, ficam amarrados, não crescem, e Deus está falando hoje num crescimento. Deixa que Ele faz na sua vida. Ele resolveu a situação e disse que essa família aqui realmente cumpriu aquilo que no começo nós demos. Havia um projeto, uma promessa de 2 grandes nações, e elas se tornaram 2 grandes nações. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus quer cumprir o sobrenatural na sua vida, amém? Na sua família, porque você já é também um escolhido de Deus. Você é filho e filha de Deus e tem muita promessa e muito propósito para cumprir na sua vida, em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé, por favor, nesse momento. Eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração específica. Como é nesse ano, direcionada essa palavra ao mês de fevereiro, né, como disse o irmão Cássio aqui,
Tudo que foi falado, tudo que é feito aqui é em prol do mês de fevereiro. Então essa palavra ela veio para nós. Eu quero fazer 2 orações. A primeira, eu quero que você se coloque na presença do Senhor para Deus te direcionar, te dar força, graça, se você precisa pedir perdão para alguém. Que o Espírito Santo também venha sondar o nosso coração. Às vezes você não lembra até, mas a pessoa lá às vezes lembra. Às vezes a pessoa que nós ferimos com palavra, às vezes a pessoa que nós lesamos com alguma atitude, ela está lembrando até hoje. E nós às vezes esquecemos, né? Tem aquele ditado, quem dá o tapa não lembra, né? Mas aquele que recebe não esquece, né? Então, que o Espírito Santo também venha fazer você lembrar, talvez o que está preso, que está prendendo você, é a falta de perdão. Então eu quero fazer essa oração com você. E logo em seguida dela também, eu quero fazer uma oração agora pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus, para Deus te dar força também, para se posicionar como autoridade. Você que é autoridade na sua casa, você que é conhecedor da palavra, se posicionar diante da sua família para que o crescimento venha, amém? Então em essas 2 orações, vamos colocar na presença do Senhor. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Sonda, Espírito Santo, o nosso coração, Senhor. Ó Deus, vê se há algum vestígio, Senhor, que precisamos resolver, ó Deus, alguma situação, Senhor, que aconteceu com alguma pessoa, Senhor, ou com alguém da nossa família, Senhor. Traz à tona agora, Senhor, para que haja cura, para que haja libertação, Senhor, nesta noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, se tem alguém aqui, Senhor, que não perdoou alguma pessoa, Senhor, ó Deus, também, Senhor, dê força para esta pessoa, Senhor, entendimento e graça, Senhor, ó Deus, que o medo caia por terra, Senhor, porque o Senhor vai fazer da mesma forma que fez com Jacó, ó Deus, quando ele chegou diante de Esaú, quando nós realmente nos colocamos diante da presença do Senhor, o Teu Espírito Santo, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, Senhor, faz a obra, Senhor. Por isso, Senhor, ó Deus, que os Teus filhos, ó Deus, venham tomar essa decisão ainda por esses dias, Senhor, de procurar esta pessoa, Senhor, de ir até esta pessoa, Senhor, para pedir o perdão, Senhor, para conversar, ó Deus, para regularizar, ó Deus, essa situação, Senhor. Pai, no nome de Jesus, tira todo rancor do nosso coração, Senhor, tira todo pensamento de ira, Senhor, do nosso coração, Senhor. Ó Deus, tira toda a soberba, Senhor, do nosso coração, tira todo o orgulho de nós, Senhor, que nós possamos, ó Deus, realmente ser como Jesus, ó Deus, ser imitadores de Jesus. Se Ele nos perdoou, quem somos nós para não perdoar o nosso próximo, para não perdoar as pessoas, ó Deus, que muitas vezes nos feriu e também nós ferimos com palavras, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, dê força para os Teus filhos, ó Deus. Pai, também nós oramos aqui nesta noite, Senhor, ó Deus, pedindo agora, Senhor, a autoridade, Senhor, a unção do céu, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Deus. Aqueles que são líderes nos seus lares, ó Deus, que eles venham se posicionar, Senhor, que esta família venha andar unida, Senhor, ó Deus, no mesmo propósito, ó Deus, que essa família venha ter o mesmo Deus, ó Deus, a qual serve, Senhor, a qual nós servimos, ó Deus. Ó Deus, estrutura esta casa, Senhor, dê sabedoria e graça para esse líder, Senhor, ó Deus, para o sacerdote da casa, Senhor, ó Deus, para essa pessoa que conhece a palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, para começar, ó Deus, a estruturar, ó Deus, para receber o crescimento, Senhor, para receber, ó Deus, também as promessas, ó Deus, e o propósito de Deus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos dê força, Senhor, para ser capacitados pelo Teu Espírito Santo para conduzir a nossa casa, Senhor. Pai, que a bênção do Senhor, ó Deus, esteja sobre nós também, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, aleluia.